é um termo elegante em latim que nós chamamos de missão de Deus. Afinal, esse termo foi criado por um teólogo chamado Karl Rastenstein, no ano de 1934. A finalidade de criar esse conceito era para distinguir a diferença de mission Dei, missão de Deus, com o ecclesio missio, ou seja, a missão da igreja. Na verdade, há uma diferença nessas duas expressões. Nós muito bem sabemos que a igreja ela foi chamada para compartilhar o Evangelho. Quando você lê na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, você vai ver o apóstolo Paulo falando que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo. Isso é importante entendermos que a igreja tem um chamado e ela tem sim um propósito específico nessa terra. Porém, na verdade, a missão não começou a partir da igreja. A missão começou muito antes e ela começou em Deus. A palavra missio, ela significa enviado, ou seja, o envio da igreja. O que queremos dizer é que Deus enviou a sua igreja. Só que Mouriel, um dos missiólogos tão conhecido, ele fala que Deus é um Deus missionário. Por que ele diz que Deus é um Deus missionário? Ele defende isso porque ele entende que Deus Pai enviou o Deus Filho e o Deus Filho, com o Deus Pai, enviou o Deus Espírito Santo. Ou seja, a Trindade está envolvida no processo da missão. Hendrick, ele fala que a igreja é unicamente de todas as instituições do mundo que foi fundada em uma comissão divina, ou seja, ele está querendo dizer que a igreja tem esse privilégio. Ela nasceu para o cumprimento de um propósito que começou em Deus. Jürgen Moltmann, um missiólogo alemão, ele fala uma afirmação muito interessante. Ele diz o seguinte: não é uma igreja que tem uma missão, mas ao contrário, na missão de Cristo é que se cria uma igreja. Não é uma missão que deve ser compreendida a partir da igreja, mas ao contrário, ou seja, a igreja vem ser como igreja enquanto ela se envolve em missão. E à medida que ela atravessa o limite do judaísmo para os gentios e percebe que sua missão é a própria missão de Deus, para ir ao mundo, ser uma cooperadora de Deus, ela está envolvida naquilo que o Senhor a chamou, que o Senhor a comissionou a ser feita. A missão não é apenas uma atividade da igreja. Pelo contrário, a missão é o resultado da iniciativa de Deus, enraizada nos propósitos de restaurar e curar a criação. Eu preciso lhe falar uma verdade hoje. A missão precede a igreja. A missão é antes de tudo de Deus, ou seja, é de Deus para fora, no mundo. Eu preciso falar isso para você hoje. Infelizmente, nesse período pós-moderno, muitos de nós tratamos a missão como uma atividade, ou tratamos a missão como algo anual ou bimestral nas nossas programações. Mas a missão, ela não pode ser encarada apenas como uma atividade. A missão é a razão da igreja existir. Você está aqui porque você foi enviado por Deus. Você que está me assistindo agora, você precisa entender isso. O Senhor te chamou com um propósito e com algo específico a ser feito. E você precisa entender isso. Missio Dei, missão de Deus. Você está aqui hoje porque você está incluso dentro dessa missão. O Senhor chamou a igreja para ser esse grande diferencial no mundo. E nós precisamos entender isso. Esse é o recado de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Compartilha, curte, se inscreve no canal, me segue no Instagram. Lá eu passo muitas informações que aqui no YouTube acaba não dar certo passar, mas lá você vai encontrar muita coisa positiva.
Que Deus te abençoe, e eu encerro dizendo para você: missões. Se não for hoje, quando? Se não formos nós, quem?